Na sétima temporada de Game of Thrones, Bran e Sam revelam que Jon Snow é filho de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, e que Aegon Targaryen é seu verdadeiro nome. Com isso, Jon ou Aegon teria um direito maior a assumir o Trono de Ferro, ao invés de ser apenas o bastardo de Winterfell. Embora na série esse plot não tenha servido para praticamente nada, nos livros essa situação deve ser diferente. E com isso vem a pergunta: qual será o nome de Jon Snow nos livros? Sabemos dificilmente que seu nome será Aegon, pois nos livros nós já temos um personagem vivo com esse nome, que é justamente Aegon Targaryen ou o Jovem Griff. Assim, no vídeo de hoje, vamos teorizar qual será o verdadeiro nome do Jon Snow nos livros. A primeira opção de nome é justamente a mais óbvia, que é de que o nome do Jon é realmente Jon. Isso acontece primeiramente pois Rhaegar já estava morto quando Jon nasceu e talvez Lyanna não tenha tido forças para falar algo a mais para Ned, ao invés da famosa "prometa-me, Ned". Com isso, Ned deu o nome de Jon para Jon, apesar dele ser Jon Targaryen e não Jon Snow. E como sabemos, esse nome foi uma homenagem de Ned para Jon Arryn, que era basicamente seu pai adotivo. Entretanto, acredito que essa teoria não vá para frente, basicamente por dois motivos. Primeiro, que com toda certeza Rhaegar e Lyanna já teriam discutido possibilidades de nomes antes dele morrer. E segundo, porque isso seria uma revelação sem impacto para a trama, já que já saberíamos o nome do Jon desde o começo. Então, eu acho que essa possibilidade é praticamente descartada. Então vamos agora para a segunda possibilidade, que é de Jaehaerys Targaryen. Sabemos que o primeiro rei Jaehaerys foi talvez o melhor rei da história Targaryen em Westeros. Com isso, o nome surge como uma possibilidade de que esse nome seja um desejo para aquilo que Rhaegar queria que seu filho fosse, ou seja, um rei sábio e habilidoso, assim como Jaehaerys. Uma outra possibilidade com esse nome é que a letra J se mantenha a mesma para ambos os nomes, Jaehaerys e Jon, mantendo assim viva a teoria de que R mais L é igual a J. Ou seja, Rhaegar mais Lyanna é igual a Jon ou Jaehaerys. O terceiro ponto para dar embasamento a essa teoria é de que o avô de Rhaegar era o Jaehaerys II, sendo também uma possibilidade de homenagem de Rhaegar para o seu avô. Entretanto, existem alguns pontos que vão contra essa teoria. O primeiro aspecto é a diferença de personalidade entre Jon Snow e Jaehaerys Targaryen, que são personas bem diferentes entre si. E sabemos que o Martin geralmente gosta de fazer esses paralelos. Então, nesse aspecto, a gente não teria muitos paralelos. E segundo, é a questão do próprio Jaehaerys II, pois nós não temos muitas informações sobre esse rei, sobre seu reinado, e nem sobre sua personalidade. O que nós temos é algo bem pequeno. Então parece ser um personagem que não tem tanta relevância assim para a história geral de Game of Thrones. Então você dar esse nome em homenagem a um personagem assim talvez não fosse tão interessante. Então esses dois pontos acabam jogando contra o nome do Jon ser Jaehaerys. Com isso, agora nós vamos para a nossa terceira opção de nome, que é Aemon Targaryen. Nós temos alguns pontos que explicam do porquê esse nome pode ser o nome verdadeiro do Jon. Primeiro, é pelos sonhos de infância de que o Jon tinha, né? Que quando o Jon ele era pequeno, quando ele era criança, ele sempre sonhava em ser Aemon, o Cavaleiro Dragão. Então isso pode ser uma dica do Martin falando desde o começo lá dos livros de que o nome do Jon poderia ser Aemon. Além disso, nós temos o próprio Mestre Aemon lá na muralha, que é um personagem muito próximo e que tem certas similaridades na história
com o Jon Snow. Além disso, a gente sabe que o mestre Aemon trocava várias cartas e conversava com o Rhaegar. Então o Rhaegar poderia ter muito bem dado esse nome em homenagem ao Aemon. Então nós temos essas possibilidades de nome para o Aemon Targaryen. Além disso, vale falar que nós não temos nenhum rei Targaryen que se chama Aemon. Então, se o Jon, acabasse se tornando um rei, por exemplo, no futuro dos livros, ele poderia acabar sendo o primeiro Aemon, Então seria um rei primeiro de seu nome. Então seria algo bem interessante. Então o Aemon é essa possibilidade que também acaba sendo bem plausível. A quarta opção de nome é justamente o Aegon, Existem alguns pontos que podem justificar essa opção de nome. O primeiro é justamente porque a série utilizou esse nome, Então a gente já teria uma base na série e a gente sabe que existem coisas na série que vão ser semelhantes aos livros, então eles podem ter colocado esse nome já sabendo que vai ser o nome do Jon. Então o primeiro ponto específico é esse. O segundo ponto é porque o Rhaegar ele era muito vibrado com as profecias, principalmente com a profecia do Gelo e Fogo. Então, como ele se casa, se apaixona com a Lyanna, que é uma personagem do gelo, uma personagem Stark, e ele é um personagem Targaryen do fogo, o seu filho era o filho do Gelo e Fogo, que é o Jon. E aí, com isso, sendo esse filho do Gelo e Fogo, ele iria colocar o seu nome como Aegon, já que é o nome mais forte da casa Targaryen. Entretanto, existe um ponto muito negativo do nome do Jon ser Aegon, nos livros, que é porque o Rhaegar já tem outro filho chamado Aegon, Então seria bastante estranho o Rhaegar dar para dois filhos, o mesmo nome. Então isso é algo bastante estranho, mas é uma possibilidade também. A quinta possibilidade que eu levantei aqui é do nome do Jon ser Viserys. Isso acontece de novo por causa do sonho do Rhaegar, Porque o Rhaegar ele sonhava muito com as três cabeças também da casa Targaryen, Então ele deu o nome de um dos seus filhos de Aegon, ele deu um outro nome de Rhaenys, e aí o terceiro nome seria a Visenha. Só que o Jon ele é homem, ele não é mulher. Então a gente fazendo essa mudança do nome seria Viserys. Então Viserys seria aí a quinta opção de nome do Jon Snow. Além disso, a gente vale falar que podem ser várias outras opções de nomes, tanto de reis que já existiram Targaryen, tanto de nomes únicos que nós ainda não vimos. A verdade é que a gente só vai ter essa confirmação, obviamente, com os ventos de inverno, muito provavelmente. Porém, qual é o nome que eu acredito que seja? Então, eu acredito que o nome do Jon vai ser Aemon Targaryen. Por que eu acho isso, Primeiro porque eu acho que não é um acaso o nome do Jon ser Aemon, principalmente por causa da similaridade que ele tem com o mestre Aemon, A gente sabe que o Martin, ele nunca bota essas coisas ao acaso, ele sempre faz diversos paralelos, diversas similaridades entre personagens. E também por causa dos sonhos do Jon Snow, sabe? Eu acho também que o Martin ele não iria colocar aquilo desde o livro 1, de que o Jon queria ser o Cavaleiro Dragão, o Aemon, Eu acho que isso já seria algo bem pensado no Jon, e também porque é algo único, A gente não teve, como eu falei, nenhum outro rei Targaryen com o nome de Aemon. Então, se fosse chutar, eu falaria que o nome do Jon vai ser Aemon Targaryen.
Porém, como eu já falei, a verdade a gente só vai encontrar nos Ventos de Inverno. Se algum dia ele for lançado, obviamente. Então, é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui qual que você acha que vai ser o nome do Jon. E se você gostou do vídeo, também compartilha com algum amigo ou alguma amiga sua que se interessa pelo universo de Game of Thrones. Valeu e até o próximo vídeo.